Olá, sejam bem-vindos, tanto as mamães quanto as crianças. Para mim é um orgulho muito grande iniciar a nossa aula de hoje, de número 66, porque a receita de empada frita é um patrimônio da minha cidade. É um patrimônio cultural, gastronômico da minha cidade. Eu sou de Salto, uma cidade do interior de São Paulo, e aqui esta empada frita, que é um produto que já era feito desde 1940, foi decretado patrimônio gastronômico do local, certo? Então, ao final da nossa aulinha de hoje, eu vou contar uma história para vocês, uma história minha sobre a empada frita, tá? Tanto que aqui a gente fala empada frita de Salto. Então, este é o nome completo. Mas para nós, aprendizes, não precisamos colocar tudo isso. Então, vamos lá aos ingredientes. Eu simplifiquei tudo, mas eu quero dizer para vocês que ao final deste vídeo eu vou escrever a receita da massa original. Esta nossa que faremos hoje não é a receita original, porque para facilitar para vocês, mamães e crianças. E relembrando, nós estamos naquele bloco de culinária de baixo custo e também onde eu peço a colaboração das mamães, porque estamos utilizando técnicas culinárias um tanto perigosas para a criança, como por exemplo a fritura da empada, que depois eu explicarei para vocês. Então esta parte eu peço a colaboração das mamães. Vamos aos ingredientes. Um pacote de massa de pastel. O recheio, este recheio eu fiz de frango. Um peito de frango cozido e desfiado. Uma cebola grande picada. Um dente de alho. 3 tomates sem sementes picados. Uma lata de milho verde. Salsinha picada, opcional. Se não gosta de salsinha, não coloca. Sal e pimenta a gosto. Uma xícara de chá daquele caldo que foi cozido o frango. Reserva e deixa lá. E 2 colheres de sopa de farinha de trigo. A farinha de trigo vai no recheio para que engrosse, para que encorpe este recheio. Então, eu já fiz aqui para vocês ontem, mas vou descrever direitinho como se faz. Olha a textura do recheio, fica pastoso. Por isso, as 2 colheres de sopa de farinha de trigo, para deixá-lo pastoso, tá? Vamos lá. Depois que eu cozinhei o frango e desfiei, frito o alho, a cebola, coloco o peito de frango desfiado na panela. A partir daí, vou misturando os tomates, a lata de milho verde, a salsinha se eu quiser e depois o meu tempero a gosto. Eu coloco o que eu quiser. Se eu gostar de orégano, coloco um pouquinho. Se eu gostar de noz moscada, coloco um pouquinho. O que vocês quiserem. Este meu só tem o sal e um pouquinho de pimenta, tá? Tudo isto feito, deixo refogar um pouquinho e por último, misturo as 2 colheres de farinha nesta xícara de caldo do frango e jogo neste recheio e espero engrossar. E depois, para rechear as nossas empadas, é preciso que o recheio esteja frio, tá bem? O
Hoje, para facilitar para vocês, eu trouxe 2 tirinhas de massa de pastel, massa comum da marca que vocês quiserem, tá? Para demonstrar como é que eu faço a empada frita. Ó, aqui estão as forminhas, eu não preciso untá-la, porque ela vai ser colocada para fritar em bastante óleo. Então, a minha sugestão, peguem uma panelinha pequena, onde vocês poderão pôr uma quantidade grande de óleo, tá? E quando ele estiver aquecido, mas sem o fogo muito alto, tá? E quando eles estiverem aquecidos, vocês jogam 1 ou 2 forminhas da empada neste óleo. Então, vamos lá para aprender a fazer. Olha que simples. Eu vou ajeitando a massa e corto com as próprias mãos, assim, ó, com os dedinhos apertando na borda e ajeito a massa lá dentro. Ajeito a massa lá dentro. Vamos fazer mais uma. É que essa massinha que eu deixei aqui cortada ressecou um pouquinho, mas a massa de vocês não vai estar assim ressecada como a minha, que ficou exposta aqui. Ó, ajeito, então eu faço o fundinho da massa, certo? Aí venho com o recheio, olha que fácil. E o recheio tem essa textura bem cremosa. Ó, recheio. Aqui eu coloquei salsinha. Se vocês não quiserem, não precisa colocar salsinha. Depois do recheio colocado nas empadinhas, eu venho com a cobertura. Na cobertura, com a outra massa, eu só trouxe um pedacinho para vocês verem. Ó, ponho por cima, aperto com os dedos para cortá-la. E agora vem o principal. Agora eu vou apertando as bordinhas de maneira que ela fique completamente fechada. Vocês estão vendo a bordinha aqui, ó? Ó, essa bordinha é onde eu apertei para fechar. Ó, aqui a mesma coisa. Deixa um pouquinho ela assim, soltinha. Deixa ela soltinha para que ela não quebre, tá? Soltinha que eu digo, não estica a massa. Deixa ela soltinha. E depois vem na borda e aperta. Aí, empadinhas prontas, nós vamos colocá-la para fritar daquela maneira que eu disse para vocês. Bastante óleo, pode ser uma panelinha pequena e um aviso para as mamães. Assim que vocês colocarem esta empadinha no óleo, ela já vai automaticamente saindo da forminha. Aí o que vocês fazem? Com a escumadeira, libera a forminha de um lado e deixa fritar o restante da empada. Olha que fácil! E ela fica assim bonitinha. Olha, as minhas não estão quentes, porque eu já fritei antes, para que vocês vissem. Olha que bonitinha que fica. E é uma coisa muito atrativa para comer num lanche, para comer numa entrada de um almoço, tá? Então, o nome deste produto é empada frita de salto. Gostaram? E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, eu faço parte aqui em Salto de uma associação italiana. E uma vez nós fizemos um intercâmbio cultural
culinário com a Itália. Então, eu fui lá para falar sobre a culinária brasileira. E como saltense que sou, não podia deixar de falar deste produto que é o patrimônio gastronômico da minha cidade. Então, eu fui para falar sobre a comida brasileira de uma maneira geral e especificamente para falar sobre a empada frita de salto. E eu tenho uma prima que ela é do ramo da comunicação e ela fez este encarte para mim, todo escrito em italiano, tá? Todo escrito em italiano, não sei se vocês estão vendo bem aí, com a fotografia da empada frita e até com uma biografia minha, olha só que importante. E esta empadinha frita fez o maior sucesso, tá? E esta prima querida fez este presente para mim. Quero chegar mais perto para mostrar. Olha aqui, ó. E como está tudo em italiano, tortini ripieni fritti di salto, fritte di salto, certo? Então aqui, ó, toda a explicação de como é a massa, um pouco da história e mais um pouco da minha biografia, certo? Gostaram? Gostaram da minha história, queridos? Então façam a empada frita de salto que vocês vão adorar. Até mais!